dia, estamos nós aqui de novo. Vamos para a nossa aula de número 5, hoje, nesse domingo ainda de reclusão social, afastado da igreja. Nós somos da Igreja Batista Ponte do Paraguai, em São Gonçalo, RJ. Nós somos da classe de doutrinamento e vamos dar prosseguimento à nossa aula no dia de hoje. Como os irmãos sabem, a gente começa a nossa classe sempre com os motivos de oração. Este é o momento e o que eu sugiro, alguns pontos que os irmãos devam incluir nas suas orações. Então, além daqueles pontos, os motivos que os irmãos têm para estarem orando, eu peço aos irmãos que orem por todas as pessoas que estão infectadas com esse vírus, coronavírus, que estão sofrendo com a Covid-19, e peço a Deus misericórdia para esse pessoal, para essas pessoas. Peço também que os irmãos orem pela igreja, pelas igrejas que estão passando dificuldades, aquelas igrejas que estão ficando sem o seu sustento devido a essa crise, devido a esse momento de parada, da economia parada. Os irmãos todos, alguns estão perdendo seus empregos, mas oremos por eles, oremos pela igreja, tá? Oremos também pelos missionários mundo afora, aqueles que estão em outros países e que também estão doentes. Oremos pelo nosso Brasil. Nosso Brasil precisa muito de oração, nosso Brasil precisa muito de Deus. E ore pelos nossos governantes. E ore também pela nossa classe. Orem por mim, ore pelo irmão Lélio, que estamos diante dessa classe. Ok? Então, por favor, incluam em suas orações esses motivos. Vamos lá, vamos dar prosseguimento à nossa aula. Bem, o objetivo é mandar um recado para a classe. Que eu estou com muita saudade do pessoal e saudade do meu querido mestre, o Hélio Ricardo. Eu lendo um versículo de Tiago, capítulo 1, versículo 19, parte B, diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então eu lembrei de que há muitos séculos eu aprendi uma lei da física que diz o seguinte: o equilíbrio dos corpos se verifica em 3 situações: o equilíbrio estável, o equilíbrio instável e o equilíbrio indiferente. Muito bem. O equilíbrio estável é quando o corpo está em equilíbrio de forma natural, de forma sustentada. Mas ele pode ser retirado do equilíbrio com uma outra força, ou um vento, ou alguma coisa que tire o equilíbrio. Muito bem. O equilíbrio instável é aquele que é meticuloso. Ele existe, mas de forma muito insegura, muito instável. Por isso que ele é chamado de instável. Com uma brisa qualquer, com um ventinho qualquer, ele acaba. Bem, e o equilíbrio indiferente é aquele em que o corpo está em equilíbrio em qualquer situação que ele cair, em qualquer situação que ele estiver. Muito bem. E eu me lembrei de que conosco acontece a mesma coisa. Nós temos o nosso equilíbrio estável, o equilíbrio instável e o equilíbrio indiferente. O equilíbrio estável é aquele em que você está com o pé no chão, toma as decisões de forma clara, sem envolvimento emocional. Muito bem, de forma equilibrada.
O nosso equilíbrio instável é quando a gente perde o apoio, quando a gente se emociona, ou quando a gente se irrita, ou quando a gente perde o controle emocional. Aí vem decisões precipitadas, decisões sem base sólida, e fica pior a situação do que estava, porque a gente está em desequilíbrio, isto é, o equilíbrio é instável. Então, na verdade, é o desequilíbrio. E também o indiferente é quando, circunstancialmente, a gente está numa situação em que qualquer resultado é válido. Nós não estamos interessados no resultado. Nem queremos saber, nem trabalhar em função do resultado. Isso não é uma coisa boa. Muito bem, mas também existe. Bom, nessa circunstância, é a perda fácil do equilíbrio. Esse é o grande perigo. Quando facilmente, por qualquer ventinho, a gente perde o equilíbrio. Isso acontece muito com as pessoas que se dizem ter pavio curto. Pavio curto não é uma coisa positiva, é uma coisa negativa. Você facilmente perde o equilíbrio quando tem o pavio curto. Ou quando você tem uma natureza muito incomodável. Se incomoda com tudo. Qualquer coisa que acontece é um incômodo. E esse incômodo leva ao desequilíbrio. Muito bem. Daí as decisões precipitadas, as decisões sem base sólida. Grande perigo. Muito bem. Um outro fato que é muito interessante com relação a isso são as pequenas vitórias que nós temos sobre nós mesmos. Isto é, a nossa disciplina nas nossas atitudes, nas coisas pequenas da nossa vida. Muito bem. Sem pequenas vitórias, também não há grandes vitórias, porque a gente perde, num certo sentido, a confiança em nós próprios. Então, são as pequenas vitórias que nos levam às grandes vitórias. Pronto, era só isso que eu queria dizer. Um abraço para todo mundo. Deus abençoe os irmãos. Palavras do nosso querido professor Laélio, nesse momento de palavra de conforto, da nossa palavra de conforto, da nossa aula. O Laélio, que também está em reclusão social, está lá na casa dele, em Barra de São João, e mandou essa palavra muito, muito importante para a gente no dia de hoje. Mas vamos lá, gente. Vamos à nossa aula. Nossa aula de hoje é Jesus, a mão amiga. É a nossa lição 5. E o texto básico que eu convido os irmãos a abrir está lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, nos versículos de 18 a 19. Vamos lá? E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós palavras de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Cristo. Ok, meus irmãos? Então vamos lá. Então nós já vimos que o nosso tema central da aula de hoje está na reconciliação. Mas, de fato, o que é reconciliação? Vamos falar um pouquinho da reconciliação. Vamos pegar o que é o significado da palavra reconciliação. Então vamos lê-la. No contexto da teologia cristã, a reconciliação é o fim da separação entre Deus
e a humanidade causada pelo pecado original. Bom, então, como nós já sabemos que a nossa palavra é em cima da reconciliação, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer lá com as suas palavras? Que vou tentar ser bem breve, tá, meus irmãos? A reconciliação é uma das verdades mais importantes do cristianismo. Com o pecado praticado pelo homem, lá no Jardim do Éden, o relacionamento, né, com Deus acabou. O homem se rebelou contra Deus. E ele acabou afastando-se totalmente de Deus. O homem ficou alheio a Deus. Começou a andar com as suas próprias pernas. Assim, o pecado tornou-se a maior tragédia da vida humana. Não houve outra coisa tão pior do que o pecado. A consequência maior foi a maior tragédia humana. Nenhuma outra tragédia se compara com a apostasia, com o afastamento de Deus. Deus criou o homem, deu a ele o sopro de vida, criou a sua imagem e semelhança, e Deus rompeu esse relacionamento. E o homem rompeu este relacionamento com Deus lá no Jardim do Éden, quando comeu do fruto da árvore do bem e do mal, ou da sabedoria, seja lá como os irmãos entendam. O pecado não só afastou o homem de Deus, mas ele afastou o homem dele próprio e afastou o homem também das coisas naturais, afastou o homem também da natureza. A partir daí, o homem começou a deteriorar a natureza, começou também a desgastá-la, que essa natureza foi fruto daquilo que Deus designou para ele pegar e guardar. Mas Deus, o Senhor cheio de misericórdia, os irmãos vão lembrar da aula passada que nós falamos da graça, falamos da fé, tá? Que tem que a graça é misericórdia de Deus, pura misericórdia de Deus. Então, o Senhor Deus, cheio da sua misericórdia, tomou a iniciativa de se aproximar do homem, de voltar a ter esse relacionamento com o homem. Olha como que Deus é bom. Deus o ofendido, Deus o atacado, Deus aquele que foi preterido, Deus aquele que foi desconsiderado, tá? Ele se volta para o homem a fim de ajudá-lo, a fim de resgatá-lo, a fim de reconciliar, ou seja, acabar com aquela separação entre ele e o homem. Tá? E Deus nos deu o seu Filho, que é o autor dessa reconciliação. Usou como intermediário, tá? O Cristo, o intermediário nessa situação. E nós podemos ver que a graça de Deus é tão grande que não foi o ofensor que busca o ofendido. Se fosse depender de nós nos voltarmos para Deus, nunca teríamos voltado. Nunca teríamos voltado. Estaríamos na perdição até hoje. Mas ele se torna um homem, ele volta ao homem, para que o homem tenha uma segunda chance. Tá? Deus é esse Deus de misericórdia. E mesmo tendo sido rejeitado pelo homem na primeira vez, ele vem e se entrega o seu Filho em sacrifício, em troca desta reconciliação. Tudo isso nós agradecemos Cristo, que é o agente desta reconciliação. E nesse texto, como nós falamos, Cristo é a base da reconciliação.
Paulo nos ensina, no texto desse texto de 2 Coríntios 5, de 18 a 20, 3 grandes verdades, tá? 3 grandes verdades a respeito dessa reconciliação. A primeira verdade: Deus não coloca em nossa conta, ou seja, sob nossa responsabilidade, esta dívida, uma dívida que era nossa. A nossa dívida com Deus é impagável, mas Ele não coloca essa dívida na nossa conta. Ele pega para si. Nós estamos errados e Deus nos chama para uma reconciliação com Ele, nos dá o seu Filho unigênito e vem para cá e Ele padece com todos os pecados que nós cometemos e Ele assume essa conta, Ele assume essa dívida. Segunda verdade: Deus nos deu seu Filho e lançou sobre ele todas as nossas iniquidades. Cristo não morreu acidentalmente. Ele foi levado para o Calvário para nos colocar, para nos salvar, morrendo e assumindo toda a responsabilidade e assumindo toda a dívida desta conta. Nós fomos remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Terceira verdade, terceira e última verdade. Deus nos deu e Deus nos dá toda a justiça de Cristo. Ele acredita em nosso nome no tribunal do céu toda a justiça que há em Jesus Cristo. E assim estamos quites para o resto de nossas vidas. Mas para isso, para que esse crédito seja computado, para que esse crédito seja feito, para que toda a justiça, você tenha acesso a toda a justiça de Jesus Cristo, é necessário que você aceite essa graça, que você acredite que Deus é o Pai de todos e que Jesus Cristo é seu Filho, porque na sua palavra diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então a condição de herdar isso tudo é nós crermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque somente Ele tem essa capacidade de nos remir de todos os nossos pecados. E assim, meus irmãos, nós vamos encerrando a nossa aula de hoje. Uma aula curta, uma aula breve, tá? Bons estudos. Qualquer coisa, estamos lá no grupo, tá? No grupo do WhatsApp. Eu espero que os irmãos participem, eu espero que os irmãos perguntem, eu espero que os irmãos deem sugestões, ok? Bom domingo, Deus os abençoe e até a próxima.